está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte dizendo: durante um tempo na vida dos filhos, nós, os pais, somos tudo o que eles mais amam e admiram. Os filhos nos veem como heróis e o que eles mais querem é estar ao nosso lado. Porém, quando crescem, isso muda. Criei minhas filhas com muito amor e carinho, sempre estivemos juntas. Só que agora, depois que cresceram, estão namorando, me tratam como se fosse a empregada delas. Eu confesso que eu não estava preparada para ser deixado de lado por minhas meninas. O que fazer quando percebemos que já não temos mais a admiração de nossos filhos? Como agir diante da distância e da falta de carinho dos filhos? Por outro lado, será que o que eu sinto é ciúme? Como perceber que é hora de soltar as rédeas dos filhos? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, o querido secretário municipal de Desenvolvimento Social da nossa queridíssima São Gonçalo, Nivaldo Molin. Nivaldo, bom dia, seja bem-vindo, tudo em paz? Bom dia, tudo em paz, graças a Deus. Prazer em recebê-lo aqui no nosso Debate 93. Você destacou uma frase: porém, quando cresce, isso muda. A ouvinte tá falando, as meninas estão lá, pequenininhas, juntinho, mamãe, beijinho, tal, deixa eu usar sua roupa, tal, daqui a pouco só quer o dinheiro e vai embora. É, exatamente. O que tá acontecendo, hein, Nivaldo? É assim mesmo? Na verdade, eu tenho uma experiência que eu tenho 2 filhos menores e que é uma certa preocupação, mas pela criação que eu tive, fui criado órfão de pai desde os 11 anos de idade, e a mãe que nos criou. E que hoje, com a idade que eu estou na rédea da minha mãe, continuo. Porque na realidade, a mãe nunca deixa e o pai nunca deixa de soltar a rédea. Por qualquer idade. Porque na verdade, como ela diz aí, o ciúme, né? Mas o adolescente, ela já começa a frequentar a escola, a igreja, então já começa a ter outros conhecimentos, outras atividades, amigos, saídas. Então, não é que deixou o carinho da mãe, não é que deixou de amar os pais, não, de forma alguma. É porque descobriu uma nova vida, mas o carinho dos pais, se você regar, se você criar ali, com todo respeito, vai manter sempre o carinho, o amor da família. Não será dispensado nunca. Pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse assunto, querido? Olá, J.R. Vargas, elegância, né, rapaz, tá bonito, o pessoal do internauta aí deve estar vendo isso. Você com esse blazer sensacional, hein? Esse Anderson. Quero também mandar um alô pros ouvintes da 93 FM, dizer que é um prazer, como sempre, estar aqui no debate. Ontem mesmo eu estava na igreja, os membros estavam falando, comentando, eu cheguei na hora sobre o debate, como é esclarecedor, esclarece os assuntos. Eu estou feliz de estar aqui. Sobre essa questão de filhos, eu acho que a gente tem muito a contribuir hoje para os pais que estão nos ouvindo, os filhos na contrapartida, e quero aproveitar o gancho aí do nosso secretário, né, Nivaldo Molin, e falar sobre essa questão de mudança, né? Não é mudança apenas no crescimento dos filhos, mudança também na sociedade que vivemos. E essa sociedade, infelizmente,
a cada dia está mais distante dos princípios bíblicos, está na contramão, e isso gera realmente um desconforto muito grande para os pais cristãos, principalmente. Então acredito que hoje o debate vai contribuir para os pais se posicionarem melhor. Muito bem, o nosso irmão Harold de Oliveira, deputado federal, conosco também no programa de hoje. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Sempre muito habituado a analisar a vida como um todo, né? Habituado porque faz isso já com bastante experiência e consegue observar algumas coisas que são muito importantes e que contribuem. Falamos recentemente aqui sobre até a ideia da desconstrução do modelo familiar, né? É uma das ações mais claras que a gente pode observar. Isso aí qualquer observador, ainda que simples, consegue dizer que, olha, as coisas não estão, e não é como antigamente, que isso parece saudosismo, né? É um princípio bíblico, modelo de vida, e além do modelo bíblico, um modelo de sociedade. Ao desconstruir isso, acaba se perdendo os rumos. Não é exatamente o caso da nossa ouvinte aqui, mas em muitos casos os filhos deixam, de fato, o lar. Vivem dentro de casa, mas não respeitam seus pais como pais. Bom dia, bem-vindo, deputado. É verdade. Eu costumo observar que este é um momento muito crítico, principalmente para a igreja, porque é um momento de transformação social, de mudança, e nós temos como padrão para a nossa conduta, nós temos algo que não muda, que são os valores e princípios bíblicos. Então nós temos uma coisa que é perene e que nós temos que preservar intacta, como tem sido nesses 2000 anos, né? Ou mais, né? Porque vem desde o Velho Testamento, né? Então o que ocorre? E a igreja tem que preservar. Esse é um confronto. Nós vivemos na realidade hoje, no meu entendimento, um confronto ideológico entre justamente o judaico e o cristianismo, né? Que é a base da formação histórico-cultural do Ocidente, e hoje um humanismo materialista, ateísta, que tenta desconstruir ideologicamente esses valores. Essa é a grande realidade. Nós defendemos a vida, defendemos a família, nós defendemos a liberdade, né, do ser humano pleno, porque nós entendemos a transcendência do ser humano, ele tem que ser livre para poder se realizar, isso tudo. E esse humanismo ateísta não aceita essas coisas, considera o ser humano como um ser menor, na realidade, nas suas organizações sociais. Então esse é o grande confronto, evidentemente, isso afeta tudo. E esse processo de desconstrução chega à escola, e hoje, através da tecnologia, de internet, redes, etc., chega, então, muito forte nas famílias. As crianças hoje dedicam muito tempo em frente aos computadores, conectadas, etc. E é muito difícil aos pais, que às vezes têm atividades externas, normalmente têm atividades externas, de controlarem isso. Então, este é um momento complexo. Agora, do ponto de vista biológico, a criança nasce, é extremamente dependente realmente dos pais, né? E vive agarrada na saia da mãe, normalmente, mas depois de um certo tempo vem a adolescência, a busca, a curiosidade, ela começa a se descobrir, né? Completa o seu ciclo de crescimento intelectual até os 14, 15 anos, e depois ela se descobre, e aí vai para a universidade, vai para a faculdade, estuda, ou vai para o trabalho, então ela vai ganhando uma personalidade que é a dela nessa fase de juventude, e normalmente se descola dos pais, mas tenho certeza que, se isso ocorrer, quando passar a amadurecer em 30, 40 anos, começam a voltar a perguntar para os pais. Esse é um processo realmente na vida familiar. Representando aqui os nossos meninos e meninas, presidente da UMADER, que é a União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, o presbítero Aguinaldo Sanches. Aguinaldo, seja bem-vindo, meu querido irmão. Deus te abençoe muito. Você está em casa aqui entre nós. Eu queria ouvir a sua opinião, seu ponto de vista, a sua análise sobre esse assunto. Envolvido com jovens, lidando com gente de todos os lados, com características das mais diferentes. Importante para a gente ter esse ponto de vista seu dentro da realidade que você está observando. Essa realidade que o ouvinte trata aqui. A menina cresce, aí já não quer mais ter um relacionamento como era anteriormente. Vimos aqui a possibilidade de se manter isso, regando para que isso possa ser desenvolvido. Observamos que existe uma ação estratégica para desconstruir os relacionamentos, ferindo o princípio bíblico.
Como é que você tem visto isso, meu irmão? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores. Eu cumprimento a todos na paz de Cristo. E falar de família para mim é importantíssimo, porque a família é a base da sociedade, e a igreja ela tem um papel muito importante dentro da família. Mas quando a mãe fala assim, criei minhas filhas com muito amor e carinho, e sempre estivemos juntas, só que agora, depois que cresceram, estão namorando e me tratam como se fosse a empregada delas. Essa parte chama a gente atenção, porque entra na questão de educação familiar, né? Tudo que leva à educação familiar, a Bíblia diz que nós devemos criar nossos filhos de acordo com a palavra. Nós temos o papel da família, ele é importantíssimo na criação de seus filhos. Então, se a mãe e o pai cria o seu filho de acordo com a orientação bíblica, ele terá um filho abençoado, um filho obediente, que mais tarde vai ser uma bênção para toda a sociedade, vai contribuir muito para a igreja, em todo o meio social em que vive. Muito bem, a Bíblia nos ensina, companheiros, aqui, lendo o texto de Efésios 6, só para nossa edificação aqui: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pastor Anderson, essa ideia descrita aqui no texto bíblico, fazendo uma referência a honrar pai e mãe, fazendo uma referência a obedecer a vossos pais, quando não se dá limite, você colhe a ausência dele. Se hoje pequenininho não se dá limite ao filho, amanhã ele grande não vai ter limite. Ou seja, se não ensiná-lo a honrar aos outros, você mesmo não vai ser honrado pelos seus filhos. É uma crise que a gente vive hoje, é uma crise que já vivíamos nos tempos bíblicos, exatamente por isso está escrito aqui, ou seja, é uma tendência natural da nossa carne. O que o senhor entende sobre esse assunto? Então, pastor JR, eu vejo também os dois lados dessa situação. Existe um lado histórico, que também é espiritual. Sabemos que essa guerra, como disse aqui o deputado Harold, na mente das pessoas, né? É de ordem espiritual, sim. Nós sabemos que Satanás existe, Deus existe. E dentro desse aspecto, é na família que tem a base de todas as coisas. E nós estamos vendo nos nossos dias de hoje um ataque terrível para a desconstrução da família, mas porém tem um lado, posso dizer assim, humano da coisa. Eu acho que, por exemplo, Sansão teve educação dos seus pais, mas em dado momento ele preferiu escolher algo que desobedeceu os seus pais, não honrou. E ele colheu frutos terríveis disso. Então, realmente, eu acho que, humanamente falando, nós temos essa herança, sim, de querer descobrir, de querer coisas novas, de querer sair do conformismo. E é nisso aí que Satanás sabe fazer muito bem. Ele não se apresenta como Satanás, ele não se apresenta como diabo, ele se apresenta no aspecto de uma coisa que a criança, o adolescente ou o jovem vai entrar naquele caminho e aí se perde. Essa maneira que eu enxergo. De vez em quando a gente assiste a uma cena, shopping, né? Um lugar público assim, na rua, e filhos que maltratam seus pais, criancinha ainda, que respondem, que chutam a canela, que tem criança que cospe, que bate nos pais. Isso é normal, gente? É normal? Bom, aí, vamos lá, né? Sei lá, com seus 500 filhos. Pois é. É normal? Não é normal, não. E lá em casa não tem isso, não, JR. E a gente já começa a entrar na contramão dessa desconstrução, né? Um filho que faz isso, obviamente no início, como você estava dizendo, já está tendo do pai essa complacência, né? Porque eu acho que desde pequeno a criança tem que ser ensinada a respeitar pai e mãe. Aí agora, estão tentando inventar uma lei aí, que o pai não pode corrigir o filho se precisar de usar, e vamos entrar numa questão polêmica. Palmada não pode, para corrigir, né? Então, quer dizer, lá em casa se corrige. Não existe isso. Se aconteceu certa feita um menino nosso que veio, né, obviamente adolescente, e bateu a porta para sair de casa. Quando voltou,
Flor de Lis meteu a mão na vara e arrebentou o menino. Cantou bonito. Cantando. E hoje ele é um pastor. Aham. E a minha esposa é admirada pelos filhos pelo fato de corrigi-los. Então, assim, eu acho que essa admiração que foi colocada aqui no texto, ela não pode ser o pai aceitando e negociando com o filho, o pai sabendo que aquilo vai dar errado. E é por isso que existe aí o aborto, as drogas, tudo consequência desses erros. Nivaldo, você falou sobre a sua mãe aí com rédea curta, né? Sua mãe... Bastante. Rédea curta, né? Com os 4 filhos. 4 filhos? 4 filhos. Essa, você não acha que os filhos... Nós fizemos uma pesquisa recentemente aqui sobre esse assunto, sobre filhos que admiram pais que são disciplinadores. Que é uma coisa assim, não é isso? Foi isso? Vou ver se consegue achar esse resultado aí pra nós. Que é interessante a gente observar isso, porque é uma perspectiva diferente. Quando você analisa, dá a impressão que não é agradável uma pessoa que disciplina, mas os filhos querem pais disciplinadores. E o camarada, quando vai namorar, ele quer ele quer casar, né? Quer casar com uma menina cujos pais são disciplinadores, que ele sabe que essa aí tá bem cuidada, essa foi protegida. É mais complicado, é natural. E por que as pessoas estão reagindo tanto à disciplina hoje, na sua opinião, Nivaldo? Como eu disse, minha mãe sempre nutriu e regou. Sempre nutriu e regou, e cuidando da gente ali 24 horas, como falei, sou órfão de pai, e essa relação com pai e com mãe, e durante essa criação dos 4 filhos, sempre foi ali muito severa, naquela época, porque hoje em dia tá tudo mudado. Tem muito tempo isso, Ivaldo? Tem naquela época indica... Naquela época hoje em dia o mundo tá muito virado, tá o mundo das drogas, e conseguimos nos esquivar de tudo isso, os 4 irmãos, graças a Deus, porque sempre cuidou da gente, sempre teve de olho na gente, e confesso a vocês que, pastor JR, em que determinado tempo eu até me afastei da família um período, alegando trabalho realmente em outros municípios, saí de outros municípios e tive minha vida independente. E ela sempre preocupada, e minha mãe nunca deixou de ligar um dia para sequer um filho, preocupado. E retornando, como o deputado Harold falando aqui, que um período você se afasta, mas que depois você vê que o local é a família. Então, hoje eu vejo com a naturalidade, o amor e o carinho que a mãe tem pelos nossos irmãos, e temos o carinho por ela. Então, eu acredito que isso aí vem da criação. E hoje, realmente, o mundo está muito mudado, Tá o mundo das drogas. Então, se você não estiver ali junto a todo tempo... Nutrir e regar. Os 2 verbos que você utilizou. Exatamente. Nutrir e regar. Estou imaginando o que é isso na prática, entendeu? Exatamente. Segura, exatamente. Né? Eu queria acrescentar que realmente este mundo ele está muito distorcido, mas o pai disciplinador, a mãe disciplinadora é admirável, sempre admirável pelos filhos que foram disciplinados. Eu sou das antigas, né? Por vários motivos, né? Primeiro que eu sou muito jovem, né? Por vários motivos. E eu fui realmente disciplinado com rigor pelos meus pais. Com rigor. E fui criado num seio de família pobre, família humilde, mas família com todos os valores e os princípios cristãos, católicos. Minha mãe era católica, mas não tinha colher de chá, não. E para pequenos deslizes, não era um negócio. Naquele tempo não tinha droga, essas coisas, a gente nem sabia que existia isso. Agora, pequenas coisas, deixava às vezes tinha tarefas para as crianças. Por exemplo, você tem que dar milho para os porcos às 6 da tarde, antes do sol entrar, porque não tinha relógio, né? Antes do sol entrar. Tudo bem. Se eu deixasse de fazer, porque estava no campo fazendo alguma coisa ou brincando, não tinha dúvida, que era vara de marmelo. Cantava. E olha, graças a Deus, porque eu, quando penso na minha índole, na minha vocação da época, eu seria um bandoleiro. Eu adorava a liberdade, ser livre, provocativo, provocar os outros, brigão, garoto. Entende? Então, esse rigor eu dou graças a Deus ao meu pai. É bom, a gente, pegando ali um gancho na palavra do nosso nobre deputado,
O homem, na sua natureza, ele precisa de limites, precisa de viver dentro de regras. Para isso que a gente vive em sociedade, a gente vive dentro de leis, né? Constituição e os outros códigos. Então, o que acontece? Dentro desse contexto familiar, quando a família, o pai, ele falta nesse sentido de aplicar a disciplina, a criança, ela cresce sem limites. E quando cresce sem limite, a criança ela passa a desconhecer o seu papel dentro da sociedade. Então, a partir desse momento que o pai... Por exemplo, eu posso trazer um exemplo aqui vivido em família. Quando eu conheci minha esposa, foi um pouco difícil até se aproximar do pai dela, porque o pai era muito rigoroso, era uma pessoa que agia com bastante disciplina na família. E ele ficou um pouco espantado com a minha chegada no seu lar e me causou um pouco de desconforto. Mas hoje, depois de 14 anos de casado, a gente já tem um filho, já tem uma família construída, eu entendo que aquele rigor e aquela disciplina que ele cuidava, o cuidado que ele tinha com seus filhos, com a Michele e com o Ivan, teve muito valor. E hoje era disciplina assembleana, disciplina. Uau. Aquela disciplina mesmo de o cabra tem que ser macho, senão ele corre. Mas você foi lá, você está contando aí um negócio, mas o que me interessou aqui nessa sua história, você foi lá pedir a menina, pediu o pai dela, essa sua aproximação foi nesse campo aí? Chegar lá ou você chegou lá como um amigo, aquela conversa toda? Foi uma história assim, muito linda. Mudou o tom de voz, hein? Mudou o tom de voz. Tô ligado no seu tom de voz. O tom de voz mudou, hein? Mudou, minha gente. É uma história linda, porque eu fui pedir o pai dela para poder começar a namorar, antes mesmo de ter começado a dar a mão, a beijar, rolar aqueles beijos, tudo. Mas claro, mas tem que ser assim, ué. É diferente hoje? Tá mudando, né? É diferente hoje? Então, o que acontece? Eu vejo com um olhar mais clínico, observando dentro da questão da família da minha esposa, a gente observa que o pai e a mãe precisa ter esse controle na vida dos filhos, porque senão mais tarde pode pagar um preço muito alto. A nossa menina da mesa de hoje já está aqui entre nós, chegou, dei aquele tempo para ela respirar, porque as meninas aqui têm privilégio, não é assim não, entendeu? Já respirou, já tomou água, tá tranquila. Ô, missionária Mara Ferreira, da Assembleia de Deus do Corcundinha, muito bom dia, seja bem-vinda. Eu queria a sua opinião aqui, Mara, inicialmente sobre o seguinte: a nossa ouvinte conta que a filha dela estava lá, com ela, lá as filhas, né? Com ela, juntinho, relacionamento de amizade, amor, carinho, quando elas cresceram e começaram a namorar, ó o ponto aí, hein? Tá namorando. Aí o negócio esquentou. Muda muito isso, Mara, a perspectiva da filha em relação aos pais e dos pais em relação à filha especificamente quando começa a namorar? Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa, né? Obrigada por convidar uma mãe, né, para um debate desse tão abençoado. Eu sou vó, né? Eu já sou vó, então eu sei falar isso de cadeira. E algumas vezes, para corrigir os filhos, eu usei muito bem uma pregação que o JR tem, eu gosto, e falo assim: olha para as estrelas. Eu olhei muitas vezes para as estrelas, contei 10, o pescoço doeu e eu parti para a vara. Até gostei aquilo que o doutor falou, é verdade, né? Nós mães temos meios e formas de como educar filhos e filhas. É lógico que não é uma forma correta de ninguém nunca vai ter essa forma correta, né? Nós tentamos colocar de certa forma. Aí eu achei interessante que a mãe colocou será que está com ciúme? A dúvida já é uma certeza que está. E se o pai não sentir ciúme do filho, ele não deixou de ser pai algumas vezes, que vamos ter ciúme sempre. E eu ainda abordei um tópico que diz assim, biblicamente falando, diz que nós temos que ensinar o caminho menino. E quando que deixa de ser menino? Eu tenho certeza que todos nós aqui somos filhos, né? E a mãe chama cada um de nós de menino. O Romulo, para mim, ainda é um menino. Então, nunca deixamos de ensinar o menino, independente da idade. Irmã Noemi, minha sogra, ela tem um filhinho, não vou falar o nome, óbvio, do filho mais velho, né? Do nascimento. Ele tem quase 70 anos e ela fala: rapaz,
teste está chegando, né? Então, o rapaz, pra mim, é um menino, e ela ensina o caminho a esse menino até o dia de hoje. Mas quando namora, muda ou não muda, Mara? Quando namora, quando casa, quando vira adolescente. Muda, a pessoa muda. Que quando namora, a menina piora, que eu tenho uma mesmo, filha. Ela piora bastante. Porque ela já acha que ela conquistou algo muito mais do que a mãe. E eu tive esses problemas com a minha filha, e eu acho que foi o período que nós mais tivemos uns certos atritos. E depois que ela casou, viramos amicérrimas, assim, maravilhosas. Hoje pedimos conselho umas a outra, porque casou. Então, é fato. É natural que mude, então. É natural que mude, então. E certamente vamos mudar. O pai irá mudar também, com certeza, com a filha. Eu queria retocar esse ponto aí sobre a questão do ciúme. Eu quero ver a opinião dos nossos companheiros aqui sobre esse assunto, se nesse caso aqui se trata de um ciúme maternal, se isso é comum ter, qual é o equilíbrio, entendeu? Se ele existe, qual é o equilíbrio? Porque tem mãe e pai que invade a casa, invade relacionamento, dá opinião não, às vezes resolve o negócio e avisa, mudei, hein? Fiz assim, hein? E às vezes muda e nem avisa. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto, e trazendo aqui a informação. Eu mencionei que há algum tempo nós fizemos uma pesquisa, como filho você prefere pais disciplinadores ou liberais? Na época, a resposta dos nossos ouvintes deu o seguinte placar, isso pela internet 87% dizendo que preferem pais disciplinadores. Olha como isso é forte, como dizem aí os assembleanos, hein? Forte, hein? Palavra forte. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, bom dia. Então, bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece filhos que eram amorosos, mas que depois que cresceram começaram a, presta atenção, a maltratar os pais? Maltratar. 92% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, sim. Olha, pela internet, 83% deles também dizendo que sim. A pergunta é clara, hein? Maltratar. Você conhece filhos que eram amorosos, mas que depois que cresceram começaram a maltratar os pais? Meu Deus do céu. Muita gente. Marcela, dá uma palavrinha sobre o nosso debate 93 de amanhã, que era a sua palavra sobre o debate de amanhã. Então, aqui a gente está falando sobre, os filhos, como é que eles mudam com os pais, mas amanhã quer saber o que está acontecendo com essa turma entre adolescentes e jovens? Sintoniza aqui na 93 FM, o debate 93 vai ser com eles, adolescentes à nossa mesa, adolescentes e jovens, porque a gente tem gente de 15, tem de 17, tem 18 anos. Então, o que é que eles pensam? O que é que eles estão pensando sobre o nosso país, sobre ministério, sobre casamento, sobre virgindade, sobre rolezinho, sobre bullying? Quer saber o que é essa geração que é considerada aí pelos meios de comunicação hoje a geração mais bem informada dos últimos tempos? Você vai descobrir aqui amanhã. Muito bem, então amanhã às 11 horas, isso é muito importante para os nossos ouvintes, para que eles falem uns com os outros, a turma espalha aí pelas redes, porque nós temos aí rolezinho, bullying, virgindade, casamento, ministério, Brasil, balada, futuro, igreja. Ministério, meu Deus, tem tanta coisa importante. Marcela, muito obrigado. Amanhã então, minha gente, a partir das 11 horas da manhã, a super edição do nosso debate 93 da manhã, com adolescentes e jovens tratando sobre esse assunto fundamental, observando o que os nossos adolescentes e jovens pensam sobre a vida. Vai ser bom, hein? Não perde não, vai ser bom demais ter a sua participação no nosso debate 93 amanhã aqui na Melhor. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Companheiros, até que ponto aqui o ciúme? A nossa ouvinte pergunta: será que o que sinto é ciúme? A pastora, a nossa querida Mara, diz que sim. O que vocês pensam? É ciúme, gente? Eu acredito que a princípio Nivaldo. Sim, é o ciúme. Mas um conselho para ouvinte, ela tem que se aliar aos genros, né? E tá sempre em contato, sempre conversando, e isso aí é passageiro. Isso os genros é fácil, o problema dela é com a nora, né, não, Nivaldo? No caso, no caso, você tá falando da filha. Dá ouvinte aqui, eu entendi. No caso é o genro? Então eu acho que tem que se aliar ao genro, ou a nora, que seja. Então eu acho, isso aí a princípio gera um ciúme, mas isso com o tempo isso vai quebrando. Isso quebra, porque isso é o natural. Você sempre teve o adolescente, você sempre teve a criança e o adolescente ali junto, e depois você começa a dividir
Então gera realmente um ciúme, não são em todas as famílias, mas eu acho que isso aí, a mãe tem que se aliar ao namorado ou a namorada, tem que se aliar, tem que ser aliado, então... Tem muita mãe que gosta da ex. A ex é sensacional. Que menina maravilhosa aquela ex. Exatamente. Qualquer uma. Qualquer então, uma eu ex. acho que isso aí é uma fase, isso aí é passageiro. Isso aí é passageiro. E voltando lá na minha mãe, é impressionante. A mãe conhece cada filho. Se eu chego diferente na casa dela, ela nota. Filho, aconteceu alguma coisa? Você hoje não está bem. É impressionante. Impressionante. A sensibilidade maior. A sensibilidade da mãe. Você concorda? A questão, a questão do ciúme também tem um outro aspecto que é muito importante, que é a sensação de perda, né? Ou de perda iminente, porque as meninas começam a namorar, ou os rapazes começam a namorar, já é um começo de uma separação e da construção de uma nova família. Essa que é a realidade. Então tem também aí uma sensação de perda. Essa sensação de perda, eu acho que ela também é importante. Agora, o ciúme é natural, e até não seria natural se não houvesse o ciúme, porque os pais, evidentemente, pai é pai. Pai ama o filho, independente de qualquer outra coisa. E tudo que ele faz é por amor, até aquelas, né? Essa questão citou aí a varinha de marmelo da flor de lis, é por amor. Essa questão que o nosso irmão Haroldo de Oliveira falou é importantíssimo, porque o ciúme ele é importante também, né? Mas dosado, de maneira dosada. Agora, o pai e a mãe, ele tem que ter a consciência de que ele cria o filho, não é para poder ficar junto com ele a vida inteira. Vai chegar um momento na vida dentro da família que o filho vai ter que pegar o voo, vai ter que também constituir sua família, e o deputado Haroldo falou, o sentimento de perda. O pai e a mãe tem que estar preparados para esse momento. Chegou ali os 20 anos, 21 ou até 30 anos, que chegou o momento do filho casar e constituir sua família, ele já vai se preparando para esse momento e chegar lá, dar a bênção de Deus e o filho vai viver a vida dele. Agora, isso não quer dizer que o filho vai abandonar seus pais. Eu acho que isso aí é um sentimento errado. Filho casou, claro, e tudo bem, lógico que a gente tem os nossos afazeres, a gente casa, vai viver uma família, vai ter as nossas preocupações, vai ter o nosso trabalho, tem a nossa preocupação com a família que foi constituída, mas tem que ter um tempinho para a mãe e para o papai. O equilíbrio nesse processo todo. Exatamente. Aí eu vivo essa questão, eu acho que os irmãos aqui na mesa também devem viver. Me casei, eu tenho minha mãe lá com 70... filha daquele pai bravo. Isso. Não, só pai disciplinado, isso aí, perfeito. Então, eu me casei, tem minha mãe bravo, lá. Não. Tem minha mãe que está com 60 anos. Era bravo quando era mais novo, agora é disciplinador. Então, e a minha mãe vive cobrando da gente atenção. E a gente tem que estar sempre realmente que os filhos vão dizer para você, papai, eu vou me relacionar mais com os meus amigos, com as minhas amigas, e por favor, cuida do papai, vocês façam programas de vocês juntos, que eu vou cuidar, que o meu relacionamento é esse, é natural. Mas aonde também pode acabar pode encerrar o ciúme ali, aonde pode encerrar o ciúme ali é quando vem o netinho ou a netinha, né? Que a vovó se torna mamãe. Isso. Então, a solução é essa lá. A Mara já deu arrumada ali. Mara? Mexeu no puxado. Eu sempre penso, eu falo com as pessoas que acham que eu sou uma avó nova, né? Eu já não sou tão nova assim. É verdade. E eu Mara, falo assim, você é uma avó nova. Muito. Nova velhinha. Parabéns. E eu falo assim, não me cobrem de eu ser mãe de neto agora. Não mãe na maneira de tomar conta, mas dessa educação, daquela varinha. Não, eu quero ser vó deles. Exato. Eu fui mãe aos 20 e poucos anos. Então, naquela idade, eu lembro que a minha filha um dia chegou da escola, pegou o livro e falou, eu queria que você lesse esse pedacinho. Eu falei, deve ter tirado 0 em tudo. E estava escrito assim, você nervosa é um caminhão de brita descendo a ladeira. Olha. Aí eu falei, pois o caminhão desceu, derrubou algumas britas e eu vou encher novamente. Então eu sempre lidei com eles dessa forma. Eu não vou lidar com os netos assim. Eu vou encher novamente. Vou encher novamente. Você está precisando que o caminhão desça mais depressa.
Então, com os meus 3 netos, eu não tem como eu ser mãe deles agora. Tratá-los daquela forma que tratei Rômulo, Ramon e Rômulo. Eu trato os meus netos como neto, mas como vó que trabalha, como vó que vai à igreja. Exato. Eu dei a oportunidade da minha filha de ser mãe, sim, como eu fui. E eu espero que o bom exemplo ela siga, não é? Bom, já Pastor Anderson. todo mundo falou da sua experiência, eu vou falar um pouquinho da minha, né? Dona Carmen. A Flor tem essa habilidade, Nivaldo, de procurar ser amiga que ele falou, Dona Carmen é minha sogra, né? Mas vou passar aqui. A Flor tem. Ela tá ouvindo, minha sogra. Minha vozinha. Beijo pra senhora. E aí, a minha esposa, ela tem essa habilidade de se aproximar da nora ou do genro, de ser amiga, de ouvir, ganhá-los. Eu tenho uma dificuldade em relação ao ciúme, né? Porque, por exemplo, lá em casa agora tem 9 meninas namorando de uma só vez. Então imagina. Que tortura. E aí, poxa, a gente fica olhando, como chegou bebezinho pra mim, cuidei, botei ele no meu colo e agora o marmanjão aqui. É natural que você sinta isso. Então eu, particularmente, se certo ou errado ou não, eu boto o cara na geladeira. O marmanjão pegou pronta. Não dá. Mas você Aí põe eu o cara sento, na geladeira. boto na Vamos lá, geladeira. gostei dos pontos Primeiro aí. teste, camarada. Por exemplo, Caminhão de brita, agora geladeira, vamos lá. Eu boto, por exemplo, vou sair, vamos pra praia. Eu já não convido o cara de propósito. Quero saber se. Aí ele vem, fica, eu deixo, brinco com todo mundo, deixei no canto pra ele sentir a fria, entendeu? Você tá lembrando, você tá falando isso aqui no rádio, né? Tá lembrado? Não, mas só eles pra... sabem disso. Tá. Eu vim de um culto uma vez, de manhã da igreja. Voltei pra casa à tarde, o Flamengo ia jogar uma partida à tarde, né? Eu queria assistir a TV e voltar pro culto à noite. Quando eu cheguei lá, tinha 2 sentado no meu sofá, com o pé na mesa, assistindo a minha televisão. Não teve como, eu espantei geral, não teve jeito. Não, aí também é demais, pois né? não tem como. Aí o que aconteceu? Aqueles que resistem, né? O balançar da figueira, permanece, se tornam amigos depois e são bênçãos, né? Tá na Bíblia não, mas funciona, né? É isso, Aguinaldo? É assim mesmo, Aguinaldo? Bom, acho que mais ou menos por aí, mais ou menos. Rapaz, daí, ó. Muito bem. Quando a pessoa é muito invasiva, gente, aí é o outro lado, né? A nossa ouvinte nos escreve, ela tem uma dúvida. Ela tá ponderando sobre a mudança de comportamento da sua filha, apresenta a sua carência, porque ficou um vazio. Ela tá sentindo isso, olha, tava preenchido. Não está mais. Pode revelar uma série de outras fragilidades que a nossa ouvinte tem que analisar, porque as carências são habituais, todos nós a temos, mas em alguns momentos da nossa vida, essas coisas precisam ter o seu espaço, né? E não substituir alguma outra coisa. Quando o relacionamento com os filhos substitui relacionamento com o cônjuge, muitas vezes gera o vazio, um buraco que aqui está. Casada, solteira, viúva, divorciada, em qualquer lugar como esse, o lugar dos filhos é o lugar dos filhos. O lugar dos filhos não pode ser o lugar do marido, não pode ser o lugar da esposa, não pode ser o lugar dos pais, tem que ter o lugar dos filhos, que senão a coisa complica, porque a vida segue. Vai chegar a hora em que ela vai dizer, olha, dá uma viagem, dá um passeio, né? Dá uma volta, porque eu vou fazer outras coisas. As coisas não são fáceis. Quando se torna invasivo aqui, quando a pessoa não se contenta, quando ela não se contém, quando ela não estabelece limites para ela mesma, mãe, sogra, sogro, que acaba invadindo a casa do seu filho, da sua filha, mudando as coisas ou determinando mudanças, fazendo as coisas. Como é que lida com uma mãe assim, ou com uma sogra assim, ou com um pai ou um sogro? Raramente acontece, em geral é a sogra. Dizem. Porque passaram o microfone pra Mara. Isso é que é fogo, viu, Mara? Eu agradeço a honra, olha aí, né, vai lá, dos Mara. homens, né, nessa hora, deixar o microfone pra mim. É fato que quem cria é a mãe, não é verdade? É fato que quem edifica é a mulher, isso é fato. Por isso que 80% das mulheres de igreja, ou de membros de igreja, são mulheres. Porque as mulheres têm a responsabilidade não só de criar filhos, mas de gerar a humanidade. Me desculpem aqui os homens que estamos falando. Então eu faz isso sozinha, né, Mara? Vamos lembrar disso. Tem a participação, né? Participação rápida, né? Eu tenho uma frase que diz assim, ó, eu crio árvores ao lado da minha. Eu não crio ervas daninhas em cima da minha árvore. Boa. Então, quando você cria árvores, você faz com que eles criem suas próprias sombras. Mas às vezes alguns pais, por serem protetores demais,
acabam criando essas árvores bem debaixo da deles e as árvores não crescem, né? E depois reclamam desse ciúme, dessa invasão. Então, se eu domino de certa forma, que hora que eu vou soltar a rédea? Não vou soltar. Eu ouvi o debate no carro, no início não vou soltar a rédea, mas eu tenho que largar um pouco essa rédea de umbigo também, não é lógico? Então, eu sou uma mãe atípica. Eu sou uma mãe atípica. Eu criei os meus filhos para serem guerreiros. E para serem guerreiros assembleanos, como vocês estão falando, com as doutrinas da Assembleia de Deus, quem passou pela Assembleia passa por qualquer outro lugar, né? Porque nós fomos tão rígidos, agora estamos bem mais soltos. Então eu criei meus filhos na minha rédea presa e na minha rédea da igreja. E não me arrependo por isso. Até porque aos domingos eu os mantenho. É o único dia que eu faço comidinha na minha casa para os meus filhos, que quase todos estão casados. Eu só os permito na minha casa aos domingos, tá todo mundo lá, aquela fanfarra, 2 horas, todo mundo para sua casa, que eu quero dormir de tarde. Então, quando a mãe cria o seu próprio limite, cria limite para os filhos também. Mas se você não coloca limite nada, a casa dele vira a sua casa e a sua casa vira dele. Essa questão... Desculpa, por favor, tenha prioridade. Essa questão que a nossa missionária falou é uma questão assim até um pouco perigosa e muito carregada é uma questão até cultural, porque essa superproteção também pode fazer dos filhos refém. E essa cultura de que antigamente, isso não foi a minha geração, mas a gente observa na história que antigamente os pais eles queriam até escolher namorado para os seus filhos. Esposa. Então isso é extremamente perigoso, porque tira a habilidade do jovem, da moça, de ir à sociedade, viver em sociedade e construir a sua própria vida com seus próprios conceitos, com a sua própria sabedoria, com seu entendimento. E essa superproteção pode levar a criança, pode levar o jovem até mesmo a ficar desatinado, entendeu? A gente conhece casos de pai que o ciúme e a proteção é tão grande que já tira a criança até da escola, o adolescente da escola, e deixa a pessoa sem estudar, o jovem sem estudar. Isso é absurdo. Eu estava ouvindo aqui, e esse é um aspecto, a questão do limite, tem os limites externos, né, que são impostos pela educação, na família, na escola. A criança vai sempre crescendo com esses limites externos, sabendo exatamente até onde vai o direito dela, onde começa o direito do outro, essas coisas todas. Mas tem também os limites internos. Nós sabemos disso, que vem do nosso conhecimento, do nosso entendimento, dos nossos valores que nós vamos formando ao longo do tempo. Mas o que eu estava pensando, JR, é que nós estamos falando aqui dos filhos das filhas, no caso do e-mail, né, que solta as amarras e fica mais independente. Mas existem filhos que querem ficar com a mamãe, com o papai, querem ter tudo que tem de bom na rua, mas à noite quer estar em casa, não querem largar aquele osso. E tem famílias e pais, e até eu me enquadro de certo modo nesses, que acham que o filho tem que ser independente, ele tem que buscar a vida dele, não pode ficar a vida toda ali, que cria um problema de relacionamento, porque ele tem que ser um ser humano que vai buscar a vida. Não sei se é porque eu fui criado assim, né, com essa independência de flecha saindo do arco, indo buscar a sua vida, mas biblicamente é por aí que nós entendemos também, que os filhos deixam os pais e vão construir a sua própria vida. Eu só quero para a balança ficar completa aqui, concordo com tudo que foi dito, a superproteção, como tudo demasiado, exagerado, prejudica, mas deixando claro que quando a gente fala rédea, o adolescente, o jovem, entende sobre controle e limite, que foi muito bem dito que tem que ter. Mesmo que a gente entenda que a superproteção prejudica, mas nós não devemos deixar de proteger. Temos que tomar cuidado no mundo que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes, JR, e aí a gente acaba criando uma polêmica. Quando a gente não invade, que é o que a gente não quer, mas às vezes a criança e o adolescente não tem consciência do que ele está fazendo, ele acha que está super certo. Você tem que entrar naquele assunto ali para ele entender que está errado. E às vezes impor que
tá errado. Lá na frente ele vai descobrir que estava errado mesmo. Ele não vai enxergar que aquele menino é um 71, que aquela menina é uma menina que vai estragar ele ou vai estragar ela, tá na igreja, criado, conheceu na escola, na faculdade e não tem nenhum tipo de princípio cristão, ele acha na cabeça inocente dele que vai converter, vai ver, não vai. E o pai tem capacidade de enxergar isso mais que o filho. Nessa hora ele tem que se meter. É só para poder fazer essa contrabalança. Alguns poderiam até dizer que isso não seria uma invasão, seria papel dos pais de trazer, de orientar, de ensinar, de instruir e eventualmente até de promover uma intervenção. Isso. Porque em casos extremos, né? Você tá vendo o filme, tá acontecendo, vai deixar acontecer? Ah, ele que quis, ela que quis, daqui a pouco você tá preso. E vai dizer o que? Ele que quis, ela que quis? Quer dizer, existe um tempo de ação. Existe um tempo, existe aquele momento que tem que agir. Existem outros tempos que de fato as coisas já saíram, casou, já tá lá, você tem uma intervenção que é uma intervenção lightzinha, né? Agora dentro de casa, agora tudo isso com habilidade. Isso. É o que vocês disseram aqui, que uma das coisas que a gente pode juntar aqui, que vocês disseram muita coisa sobre saber ensinar. Saber ensinar é saber fazer, pensar, para que possa decidir com base em princípios e não com base naquilo que você pensa ou que você acha. Os princípios criados dentro de casa acompanham a gente a vida toda. Princípios de pai e mãe, eles são perenes, eles se prolongam, eles se multiplicam. Então esses princípios que estão ali nos ajudam a tomar decisões. Então quando você lida com uma criança e que se torna um adolescente, um jovem, um adulto, você está semeando na vida deles a capacidade de pensar. Essa é a dificuldade que alguns pais têm, porque eles decidem pelos filhos. Quem decide pelos filhos não ensina os filhos a decidir. Ele não decide hoje e não decidirá amanhã. Amanhã ele pode não perguntar mais a você: o que é que eu faço? Pode ser que ele pergunte a um outro alguém. E esse alguém, não, você poderá trazer uma resposta que não seja mais adequada ou a direção que não seja mais certeira. Daí a necessidade de fazer como Salomão, como a Bíblia é clara. Salomão descreve a capacidade que o homem tem de analisar a vida a partir das circunstâncias. E como é bonito ver isso, biblicamente, ver como a gente pode pensar e com a graça de Deus decidir. Palavras finais dos companheiros aqui, ainda sobre esse assunto. Pô, não, vamos lá, Aguinaldo, tá com a Bíblia aberta, irmão, abriu a Bíblia, pode mandar bala. Eu tenho um conselho para os nossos jovens, nossos adolescentes, dentro da palavra de Deus, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse é o conselho bíblico que a gente tem, que os jovens, os adolescentes possam temer ao Senhor e guardar a palavra no coração, a palavra de Deus no coração, para que eles sejam bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Anderson, depois Mara, Divaldo, deputado Harold. A palavra que eu tenho final sobre esse assunto é uma experiência assim, nossa lá em casa, né? Minha e da Flor. Nós ganhamos nossos filhos como amigos. E quando você conquista a amizade dos filhos, como você colocou muito bem, JR, melhor do que decidir é ensiná-los a decidir. E eles confiam quando às vezes a gente tem que intervir. E não foram poucas vezes que eu tive que intervir na vida de alguns que vieram sofrendo já da vida. E nós conquistamos a amizade deles, e eles hoje têm essa alegria de saber que nós somos amigos deles antes do que tudo. Então essa relação de confiança é fundamental para você educar seu filho, pai. Maravilha. Pastora Mara. Se fosse fácil, não seria mandamento, e o mandamento diz: obedecei pai e mães para que seus dias sejam prolongados na terra. Quer viver muito? Obedeça os seus genitores. Muito obrigada pelo convite. Nivaldo, querido. Dizendo que a criação que tivemos, eu e os irmãos, eu diria o seguinte: a criação que nós tivemos foi uma criação muito rigorosa, mas sadia, e que nós, na época, adolescente, como a ouvinte, tenha ciúme das filhas. Então eu diria o seguinte, que hoje eu entendo perfeitamente o que a mãe queria conosco, com nós 4 filhos, porque na época, você adolescente, não, mamãe tá errada, o caminho não é esse, o caminho é esse. Então hoje você olha para trás e vê, minha mãe Heraclides acertou em cheio, e sobre criar os 4 filhos, que hoje andam no caminho de Jesus, no caminho certo, no caminho de Deus, e com tranquilidade. É isso aí. Deputado Harold. Para ela, eu acho que
tem que pensar uma coisa que eu sempre falo isso aqui. Nós não devemos abandonar os nossos filhos em situação nenhuma, né? Tem pais que abandonam, às vezes, nas situações muito críticas, deixam para lá, ou, enfim, não se sabe. Por pior que seja a atitude de um filho, você tem que estar sempre do lado dele, para você não perder o controle para fazer a correção. Esta é uma realidade. Aqui não é o caso, aqui é o caso mesmo de que suas filhas estão se tornando independentes. Então, para ela, eu diria, é normal e é natural. Encare dessa forma e não deixe de estar sempre com elas. Não considere que elas estão sendo, com isso, adotando uma atitude agressiva contra a mãe. Não estão, não. Elas estão buscando o rumo delas. Entenda isso e junte com elas, que não vai perder. Com essas palavras, nós agradecemos aos nossos companheiros e aos nossos maravilhosos ouvintes. Pesquisa 93. Então, você conhece filhos que eram amorosos, mas que depois que cresceram começaram a maltratar os pais? Subiu. 94% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. 90% dos nossos ouvintes pela internet na mesma linha. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes. Marcela, amanhã vai ser aquele debate especial que a gente vai ouvir essa turma aí de adolescentes e jovens, o que eles pensam sobre o futuro. Inclusive, pode se perguntar a eles o que eles preferem, pais disciplinadores ou pais liberais. Vamos perguntar isso amanhã. Vamos falar se os pais não estiverem aqui. Se os pais estiverem aqui, não dá não. Então, na hora de perguntar, eles têm que colocar. Dá uma saidinha rápida. Senão, né? Complica. Mas você vai ouvir a turma aqui, o que eles estão pensando sobre ministério, sobre casamento, sobre igreja. Futuro, né? Uma coisa tão importante, né? Trabalho. Estudos, universidade. Quer saber o que essa turma tá pensando? Mas nós vamos saber o que eles estão achando desse rolezinho, vamos querer saber a opinião deles sobre bullying, porque todo mundo é contra bullying, né? Todo mundo, não conheço ninguém que seja a favor do bullying. Mas tá fazendo de geral, tá fazendo de, aquele ali, aquela lá, a pessoa faz um bullying. Tem bullying gospel, né? Tem bullying do bem, tem pessoas que fazem bullying do bem, bullying. Agora vamos falar sobre virgindade, sobre casamento, vocês estão preocupados com esse assunto, entendeu? A pastora Mara disse aqui que 80% das pessoas na igreja são mulheres, a maioria do Brasil é mulher. Ouvimos aqui um colega nosso dizendo sobre um congresso onde era para que estivesse lá meio a meio pelo menos e tinha 70%, 80% de mulheres, ou seja, tem muito mais mulher do que homem e as mulheres estão aí, ainda estão dizendo que tem homem que não é tão homem assim. Tem mulher que diz, tem homem que não é tão homem assim mais. Exatamente. Aliás, é um outro tema. Eu acho que eles vão desistir, hein? Liga pra todo mundo, ver se eles estão confirmados mesmo, que eu não quero ninguém ausente aqui não. Valeu, Marcela. Amanhã então, a partir das 11 horas da manhã, o nosso debate 93, especialíssimo, com a participação de adolescentes e jovens aqui. Vai ser bom demais ter a sua participação, ouvinte amado com a gente também. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros e ao vivo, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece aos nossos debatedores de hoje. Agradecer a nossa audiência da rádio, agradecer a audiência de São Gonçalo aqui, olhando a figura aqui do meu amigo, o secretário municipal de desenvolvimento social de São Gonçalo, e eu fico muito feliz, Nivaldo, tê-lo aqui, porque São Gonçalo é um dos municípios onde a audiência desta rádio é maior, entende? E a população de São Gonçalo, evidentemente, nesta área social, você sabe mais do que ninguém, agora que já está um ano lá, tomando contato com os problemas, né? Como é complicada essa área para fazer uma gestão sem dinheiro, sem recursos, tudo é difícil. E é essa população que a gente ama muito aqui na rádio, que são nossos ouvintes. Então você está aqui, para nós, venha sempre. A Rádio aqui é só para falar, até para falar sobre os assuntos da administração de São Gonçalo. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui, saúdo todos, através de você, todos os nossos debatedores. Obrigado. Muito obrigado também, querido Nivaldo, aquele abraço, querido, Deus abençoe as suas despedidas. Muito obrigado pela participação, pelo convite, deputado, e como o senhor falou, espero retornar mais algumas vezes aqui na rádio. Agradeço aos ouvintes. Muitas vezes, né? Você tem 8 anos de... Pastor Anderson me conduziu até aqui. E obrigado pelo carinho dos ouvintes. Um abraço ao povo de São Gonçalo. Maravilha.
Muito obrigado, querido Aguinaldo, presbítero Aguinaldo. O ouvinte aqui tá dizendo aqui, é o Maderno Debate 93. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao nosso nobre deputado mais uma vez, e também quero aproveitar a oportunidade aqui para poder fazer um convite à Baixada Fluminense, capital, Niterói, São Gonçalo, interior do estado, para poder estar participando do nosso Congresso Jovem lá no município de Rio Bonito. Todos os jovens do estado, nossas Assembleias de Deus, estão convidados a estarem lá em Rio Bonito conosco de 5 a 8 de fevereiro. Participe com a gente, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Maravilha. Pastor Anderson, obrigado. Um abraço, querido. Eu agradeço, JR, o convite mais uma vez. Quero aproveitar aqui e mandar um alô pra minha esposa. E ela tá aqui, tá mal comentário no Facebook, JR. Amor, pastor Antônio Carlos, falando dos ciúmes que tem do Chile. Aí tá aqui. O bullying já começou comigo. Começou bullying, isso é bullying. Isso é bullying, isso é bullying. Beijo, minha sogrinha tá ouvindo aí agora, Neinha, Deus abençoe todos os meus filhos. E hoje à noite aí no Ministério Flor de Lis, a Cidade do Fogo, todo mundo lá às 7h30 conosco no culto com a pastora Flor de Lis. Um beijo pra todos vocês. Benção pura. Missionária Mara, obrigado, querida. Deus te abençoe sempre. Eu acho que só não é a maioria as mulheres no debate, por quê, né? Eu sempre me questiono porque eu pergunto isso também. O senhor pergunta isso também, deputada? Eu pergunto isso também. Eu já me pergunto há algum tempo, porque sabe que falamos muito? Eu acho que eu nem tanto, né? Olha mesmo? Aí, começaram as respostas a aparecer. Uma mulher vale por 4 homens? Eu amei isso, é sinal que eu estou representando os outros 80% dela, né? Então agradeço essa rádio abençoadora que nos recebe tão bem, me desculpe pelo atraso, não vou ocupar só a Avenida Brasil, que eu podia ser mais prudente. Levei só apenas 2 horas para chegar aqui. Graças a Deus cheguei. Obrigado pelo seu esforço, viu? Graças a Deus cheguei e tive esse debate. Eu não podia faltar a esse, que eu sou a mãe representante desse debate, viu? Muito bem, quero agradecer aqui também a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado a Marcela Bastos, a Pet Girl, a Letícia Roseno, o Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. O nosso debate 93 especial com jovens e adolescentes amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Temas que tem muito a ver com a adolescência, a juventude, muito importante para pais, avós, tios, para a família, para a igreja em geral. Não perca a oportunidade de participar com a gente amanhã às 11 horas da manhã aqui no nosso debate 93. Vamos pedir o pastor Anderson, por gentileza, para orar conosco. Nós vamos interceder aqui pelos temas que nós discutimos. Foram tantos temas dentro desse único tema, assim como temos orado todos os dias, continuamos a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai de amor e bondade, queremos te glorificar por esse debate tão especial, tão esclarecedor, que certamente, Pai, ajudou muitos pais, mães, filhos, que talvez estejam vivendo algum conflito dentro de suas próprias casas. Senhor Deus, que as informações desse debate, Senhor Deus, possa nessa manhã, já começo de tarde, ajudar na conciliação. Senhor, aproveitando, quero interceder agora pelos doentes que estão agora acamados nos hospitais, nas clínicas, que estão ligados agora na 93 FM. E eu profetizo em nome de Jesus que através dos louvores dessa programação, Senhor Deus, as palavras, essas pessoas sejam abençoadas e curadas no nome de Jesus. Traga alívio aos encarcerados, Senhor Deus. Peça a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.